Olá, queridos, a paz do Senhor. Está entrando no ar mais um programa Antídoto. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês nesta programação. Já deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas, porque muito você vai aprender através desta programação. Nós temos feito aqui uma retrospectiva, temos aprendido algumas coisas, relembrado, melhor dizendo, algumas coisas que havíamos entendido durante esse ano de 2021. E que bom ter você conosco. Aumente o som aí do seu aparelho e vamos juntos nesse estudo maravilhoso. Deus abençoe. As três linhas teológicas a respeito de escatologia, que são as mais relevantes, são as seguintes: é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, sendo que o pré-milenismo tem duas vertentes muito importantes, que é o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. E perceba, os prefixos antes do termo milenismo, eles apontam para a relação do milênio com a segunda vinda de Jesus. Ou seja, todas as linhas acreditam no milênio. A pergunta que fica é: quando foi ou quando será o milênio de acordo com cada linha escatológica? Assim sendo, o pré-milenismo é a convicção de que o reino milenar, o milênio, será precedido pela segunda vinda de Jesus. Ou seja, nessa linha de pensamento, Jesus voltará antes do milênio começar. Este milênio refresca-nos, refresca a nossa memória aí. Esse milênio seria um governo de Cristo. Então, cada linha tem um pensamento, a respeito do que é a natureza do milênio. Mas, basicamente, é um período onde nós teremos um reinado de Jesus. Aí a questão dos aspectos desse reinado que vai ter algumas diferenças a depender da linha. E outro aspecto é que, para algumas, é um período de 1000 anos, literal, e outras não. A gente vai acabar falando disso. Perfeito. Agora, já o pós-milenismo, que foi um sistema muito forte lá no século XIX, é um sistema que acredita que o reino milenar é que precede a segunda volta de Jesus. Então, segundo essa linha, Jesus voltará depois do milênio, portanto, pós-milênio. Tem o nome aponta bastante para o conceito. O amilenismo, que no caso segundo essa linha de pensamento, nós já estamos vivendo o milênio. Então, com a morte de Jesus, depois da morte de Jesus, nós já estaríamos vivendo o milênio. Então, no pós-milenismo tem duas vertentes de pensamento em relação a isso. A mais forte é que o milênio vai começar ainda dentro desse período, entre a primeira e a segunda volta de Jesus. Vai começar. Mas tem sim uma linha, uma vertente do pós que acredito que nós já estamos. Mas o amilenismo, que é a próxima linha, a terceira, acredita que o reino milenar ocorre entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, segundo o amilenismo, nós já estamos vivendo no milênio. Isso é muito forte no amilenismo. Agora, para a gente ilustrar de forma mais visual, vamos projetar aqui alguns slides que podem ajudar na nossa compreensão. Então, vocês devem estar vendo aí, aonde está essa cruz aí, representa a primeira vinda de Jesus. E aí, em algum tempo, entre a primeira e a segunda vinda, nós teremos o quê? A grande tribulação. Onde você está vendo escrito tribulação, é a grande tribulação. O milênio, nesse caso, tem uma duração literal. Alguns dessa posição do pré-milenismo histórico dizem que não necessariamente literal, mas a maioria sim. E aí, seguido o milênio, vem o quê? O juízo final. E essa ilustração vai representar o pré-milenismo dispensacionalista. Então, lá onde está a cruzinha é a primeira vinda de Jesus. E essa linha defende que nós teremos na segunda vinda duas etapas. Uma primeira etapa que é secreta, aonde a igreja vai ser arrebatada, aonde a igreja vai encontrar com Jesus nos ares.
segue a grande tribulação, com duração de 7 anos, e depois vem a segunda etapa dessa segunda vinda. Jesus vem com a igreja na terra para inaugurar o milênio. Milênio esse de duração literal de 1000 anos. Seguindo, então, a gente teria o juízo final. Então, de novo, temos ali a primeira vinda de Jesus, representado pela cruz. Um milênio de duração não literal, também chamado de Era Dourada ou Era de Ouro, é assim que o pós-milenismo identifica o milênio, tem início em algum ponto da história após a primeira vinda. E a segunda vinda a segunda vinda de Jesus encerra o milênio e aí segue para o juízo final. E por último, que é do amilenismo, mais uma vez, a vinda de Jesus, representada aí pela cruz, inaugurando o milênio de duração não literal, e estamos nele, portanto, um período maior que 1000 anos, e a segunda vinda, encerrando assim o milênio, e acontece o juízo final. Então nós vamos detalhar um pouco mais o que cada linha defende. É bom saber que as linhas de pensamento, elas não são monolíticas quanto aos detalhes. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos aqueles que, por exemplo, são adeptos, pertencem ao grupo do amilenismo, concordam 100% em todos os detalhes. Então a gente percebe que tem sim algumas correntes dentro das próprias linhas de pensamento. Então não vai ser difícil nós encontrarmos variações dentro dessas linhas de pensamento. Não é muito incomum a gente ver alguns cristãos, teólogos, estudiosos, pastores, ao longo da sua caminhada cristã, mudar de linha teológica a respeito de escatologia. Não sei, pastor, se você já teve oportunidade de conhecer alguém que mudou no meio do caminho. Claro, com certeza. Tinha gente, né, que defendia o filme Deixados para Trás de toda maneira, né? Que inclusive esse Deixados para Trás, o filme Deixados para Trás, seria pré-milenismo dispensacionalista. Perfeito, exatamente, né? Isso. Exatamente. Porque o filme mostra exatamente isso, um arrebatamento secreto, coisa que a maioria não acredita nesse arrebatamento secreto, né? Então a gente acredita que a segunda vinda de Jesus vai ser de fato gloriosa, onde todo olho verá, inclusive a Bíblia fala sobre isso, sendo que o pré-milenismo dispensacionalista, eles acreditam, né, em 2 segundas vindas, seria isso, né? Ou uma segunda vinda, 2 etapas. O arrebatamento e depois Jesus volta para viver com a igreja, para viver 1000 anos aqui. Perfeito, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, com certeza, esse filme Deixado para Trás marcou muito. Sim, e inclusive porque foram alguns livros, né, que foram lançados, alguns volumes do Deixados para Trás, e os filmes também. E eles tiveram 2 aspectos, um positivo e outro negativo. O positivo foi que deu uma despertada no pessoal para o assunto escatologia. E o negativo, que o pessoal acabou se empolgando, porque tanto no livro como no filme tem ali a questão de roteiro e tudo mais, que tem muita ficção inserida ali. Tem verdade, mas tem ficção também. Então, foi muito divulgado, aquilo foi estimulado, né, para as pessoas verem, e isso acabou atraindo muita gente para um entendimento de que isso era escatologia e a única linha existente, quando na verdade não é. Então, teve esses 2 aspectos. Mas em relação aqui à nossa comparação das linhas, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar das principais características de cada linha. Depois, eu falo o que cada linha defende em relação aos principais eventos escatológicos. Então, serão 2 maneiras de abordar que podem tocar nos mesmos itens, mas que vão ajudar na nossa compreensão. Então vamos começar com o pré-milenismo histórico, que defende o seguinte: é uma abordagem literal da profecia bíblica, entende que a igreja é o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel mencionado lá no Novo Testamento, porém, no milênio, eles entendem que Deus vai tratar com Israel de forma especial, separadamente,
no que se diz respeito às promessas do Antigo Testamento que eles entendem que ainda não foram cumpridas. Também pensa que Jesus vai voltar no fim da grande tribulação e antes do milênio. Então, a igreja passa pela grande tribulação segundo essa linha. Os salvos vão encontrar com Jesus nos ares e depois descerão para reinar com Cristo na terra. E estes eventos eles vão inaugurar o milênio, que dura 1000 anos literais, apesar que tem uma boa parte dos pré-milenistas históricos que defendem que não precisa ser exatamente literal. Defende também que existe uma ressurreição no início e outra no fim do milênio. Já o pré-milenismo dispensacionalista defende o arrebatamento secreto. Defende também que depois desse arrebatamento, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Ou seja, durante a grande tribulação, o Espírito Santo não estará na terra. Fato esse que, na defesa dessa ideia, vai agravar mais ainda todo o sofrimento. Então, segundo essa linha de pensamento, Jesus retorna em 2 etapas. Uma invisível, secreta, e outra visível, e essa com a igreja. Eu acredito, na minha humilde opinião, que tem uma falha aí, por exemplo, nessa segunda vinda do arrebatamento secreto, aonde o Espírito Santo será tirado. Tem uma falha, mas tem um ponto bíblico, se eu não me engano é Tessalonicenses capítulo 4, se não me falha a memória, depois leia lá Tessalonicenses, que diz que quando for tirado aquele que detém o anticristo, quem que detém o anticristo se não é o Espírito Santo? Quem é o detentor, né? Quem é o detentor? Quem que está impedindo a manifestação do anticristo? Se você souber, coloca aí no chat, quem é esse que detém o anticristo? Quem é esse que está impedindo a manifestação do anticristo? Você já leu? Você acredita que é o Espírito Santo, que é a igreja? Bom, segundo essa corrente de pensamento, acredita que é de fato o Espírito Santo. Porém, na tribulação, eu acredito que essa mesma corrente de pensamento acredita nesse período de tribulação que seria um período onde muitos poderão se converter e ter uma próxima oportunidade na segunda vinda, ou talvez não. Eu já ouvi pessoas apontarem para isso. Mas se não existe o Espírito Santo, como que a pessoa vai se arrepender? Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, diz a palavra. Então, nessa grande tribulação, não haverá salvação. Não haverá arrependimento. De fato, né, é o arrebatamento e depois acabou. Sim, Quem foi salvo, foi salvo. Quem não foi, foi. Não vai ter uma segunda chance, né? Isso Como aí, muitos, inclusive, acreditam. Vai ter uma segunda chance para aqueles que ficarem. E isso é uma tese até perigosa, né? Porque eu já ouvi gente dizer assim, mas se de fato acontecer... Eu vou saber, né? Eu vou saber. E eu não for arrebatado, eu vou ter uma segunda chance. Meu irmão, não faça isso não. Essa segunda chance não existe. Então, a chance é agora. Né? Abrace. Então, queridos, nessa linha de pensamento, de novo, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. E aí, durante a grande tribulação, a igreja, né, que já não estará na grande tribulação, vai estar junto com Jesus nas bodas do Cordeiro. Outro ponto muito bem mencionado por essa linha. Agora, tem um detalhe, que segundo essa linha, para a gente ser bem honesto, na verdade tem 4 posições diferentes em relação ao arrebatamento. Olha como a coisa vai ramificando, porque tem a linha pré-tribulacionista, onde o arrebatamento será antes da tribulação, logo antes daquela 70ª semana de Daniel, lá de Daniel 9, versículo 27, e essa é a posição majoritária, por isso que nós apresentamos aqui no slide dessa forma. Mas tem também a mid-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento será no meio da tribulação, 3 anos e meio, né, exatamente no meio da 70ª semana de Daniel. Tem ainda a pós-tribulacionista, que defende que o arrebatamento será depois da tribulação, logo antes ou junto da primeira ressurreição, com base lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4.
E tem ainda uma questão do arrebatamento parcial, que seria o seguinte: apenas os cristãos espirituais seriam arrebatados e os carnais iriam ficar na tribulação para ter a sua fé provada nesse período. Então, assim, é bem segmentado o pensamento pré-milenista dispensacionalista. Já o pós-milenismo entende o seguinte: o reino de Deus já está presente de forma plena e segue avançando, e que entende que as coisas só vão melhorar. Então, essa linha tem uma expectativa de que haverá um longo período de paz após a evangelização das nações, que seria o milênio, também chamado de Era de Ouro. Defende também que a igreja é o novo Israel e que Jesus voltará para uma terra já cristianizada pela igreja, totalmente evangelizada. É um cumprimento pleno, 100% de Mateus 28, da grande comissão. Aí vem o amilenismo. E aí é interessante a gente destacar que esse prefixo A não é um prefixo de negação. Eu já vi alguns estudiosos, o A é amilenismo porque não crê no milênio. Não, isso não é verdade. Eles creem no milênio, só que não creem no milênio literal, de um período de 1000 anos, mas sim de um tempo determinado entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Portanto, na visão amilenista, o milênio já está em curso, nós já estamos no milênio. E também defende que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, e Deus tem somente um povo, enquanto outras linhas defendem que Deus tem 2 povos, né? Israel e a igreja. Defende também que Satanás foi aprisionado na primeira vinda de Jesus. E atualmente a sua atuação é limitada. E tem também uma interpretação que é predominantemente alegórica dos textos escatológicos. E que Jesus já reina sobre a igreja e sobre o mundo. Porém, o seu reinado é espiritual e não um reinado político. E apenas sim, no fim dos tempos, quando Cristo voltar para ressuscitar todos para o juízo final, é que será instaurado o reino pleno e eterno. Então, irmãos, vamos agora, eu quero propor um olhar para as características de cada linha de pensamento pela perspectiva dos eventos escatológicos e outras questões. Então vamos fazer assim. Primeiro, do ponto de vista hermenêutico, da interpretação dos textos bíblicos, a gente pode dizer que tanto o pós-milenismo quanto o amilenismo e o pré-milenismo histórico, apesar das suas particularidades, né, de cada uma dessas linhas, elas vão tratar com muita consideração tanto o contexto quanto o gênero literário de cada texto. Já o pré-milenismo dispensacionalista tem uma forte inclinação ao literalismo, e isso acaba levando as outras linhas de pensamento a afirmarem que até mesmo textos que são altamente simbólicos são interpretados de forma literal pelo pré-milenismo dispensacionalista. Então, do ponto de vista hermenêutico, é isso. Agora, em relação à segunda vinda, à volta de Jesus, tanto o pós-milenismo e o amilenismo são bem parecidos, né? Basicamente, eles pensam assim: a segunda vinda de Cristo vai ocorrer depois do milênio, e esta vinda inicia uma ressurreição geral, o julgamento de todos os homens e dá início ao estado eterno, tanto para crentes como para descrentes. Já o pré-milenismo histórico entende que a segunda vinda de Cristo ocorre antes do milênio e depois da grande tribulação. O pré-milenismo dispensacionalista entende que Cristo vem em um arrebatamento e depois, novamente, numa segunda fase, vem para dar início, onde se tem início a grande
vem com a igreja para governar. Então, na primeira fase, arrebata secretamente a igreja, tem início a grande tribulação, e depois de 7 anos ele volta com a igreja para implementar o reino terrestre. Então aqui entra aquela questão da segunda vinda de Cristo em 2 etapas. Agora, pela perspectiva do período do reino, o pós-milenismo entende que esse período será inaugurado em algum ponto da história, depois da primeira vinda de Cristo, na era presente, terminando com a segunda vinda, que foi como nós mostramos no slide. E terá uma duração não literal, chamada de Era Dourada. Já o amilenismo, como que considera o período do reino? É que o milênio é uma realidade presente, que teve início na primeira vinda de Jesus e que termina com a segunda vinda. Portanto, de duração não literal e maior que 1000 anos, e nós já estamos vivendo nesse período. O pré-milenismo histórico, sobre o período do reino, entende que há sim uma realidade já presente do reino, mas haverá um estabelecimento pleno desse reino com a segunda vinda de Cristo, e que será literal. Assim, pensa grande parte dos defensores dessa linha. É onde a gente ouve aquela expressão, o já e o ainda não do reino de Deus. Ou seja, já foi introduzido, mas não plenamente. O pleno do reino de Deus ainda virá. Já o pré-milenismo dispensacionalista entende que esse período será literal, de 1000 anos, será estabelecido por Cristo por ocasião da sua volta. Agora, quanto à natureza do reino, o pós-milenismo entende que o reino é de natureza espiritual e que ele vem crescendo e ele vai preencher toda a terra. Por isso eles acreditam que quando Jesus voltar, vai encontrar uma terra totalmente cristianizada. Já o amilenismo defende que é também de natureza espiritual, mas não tem essa visão de que o reino está avançando e que quando Jesus voltar encontrará uma terra totalmente cristianizada. O pré-milenismo histórico entende que o milênio é futuro, que Cristo vai reinar com controle absoluto. Já o pré-milenismo dispensacionalista também entende que o milênio é futuro. Mas tem uma particularidade, porque eles defendem que a economia judia voltará a ser como era no Antigo Testamento, vai ser restaurada. E para essas duas linhas, ou seja, para o pré-milenismo histórico e dispensacionalista, o reino milenar vai além da esfera espiritual, diferentemente lá do pós e do amilenismo. Por quê? Vai ser um reino com implicações tanto espirituais como geopolíticas, sendo um governo de aspecto terreno também. E quando eu falo economia lá de Israel, estou falando no sentido de como a nação funciona, de como ela produz, de como ela distribui. Então vai ser muito parecido, segundo essa defesa, conforme era no Antigo Testamento. Agora, para não ficar confuso, eu gostaria de reforçar a questão da duração do milênio. Pós-milenismo e amilenismo, um período prolongado de tempo, maior do que 1000 anos, a segunda vinda ocorre e aí inaugura o milênio. Pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, período literal, exatamente 1000 anos. A segunda vinda ocorre antes do milênio. Lembrando que no caso do histórico, nem todos entendem que serão 1000 anos literais. Tem uma boa parte que não acredita. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de colocar em perspectiva, sobre a prisão de Satanás e a situação atual. O pós-milenismo e o amilenismo defendem que na morte e ressurreição de Cristo, Satanás ele teve o seu poder limitado. Ele está limitado em que sentido? Na sua capacidade de enganar as nações, no sentido de que elas não ouvissem a verdade sobre o Deus verdadeiro.
fato que ocorria nos tempos do Antigo Testamento. Porque se a gente for no Antigo Testamento, a gente não vê atividade missionária de Israel, com poucas exceções de Jonas, né, que foi um caso específico, mas a gente não vê o povo judeu evangelizando, né, outros povos. Isso não acontece, porque Satanás enganava as nações. Satanás fazia com que as nações estabelecessem outros deuses, né? Já o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista entende da seguinte forma, sobre a prisão de Satanás. Terá a segunda vinda futura de Cristo. Então ele fará com que Satanás seja preso por 1000 anos. Ele não está preso agora, por isso ele comanda um reino espiritual nesse mundo, que é um reino do mal, que combate o reino de Deus. Agora, sobre a perspectiva da grande tribulação. O pós-milenismo, para boa parte dos adeptos, defende o seguinte, que a grande tribulação foi aquilo que ocorreu lá na destruição de Jerusalém, do templo, lá no ano 70, né, depois de Cristo. Já o amilenismo entende o seguinte, nós estamos na tribulação, mas que essa tribulação ela vai se agravar, ela vai aumentar à medida que se aproxima a manifestação do anticristo. E aí a perseguição será instaurada de forma violenta. Existem muitos adeptos realmente a essa linha de pensamento quanto a isso, né? Quanto a essa questão da grande tribulação, porque muitos acreditam que nós estamos vivendo o princípio das dores, mas essas dores, elas de fato vão aumentar, né? Exatamente. Então alguns entendem que a grande tribulação ela já foi inaugurada. A gente não vive o momento mais intenso, mas que já estaríamos no período de grande tribulação. O pré-milenismo histórico defende uma tribulação de 7 anos, que vai ocorrer antes da segunda vinda. Então, por conta disso, a igreja atravessará essa grande tribulação. Enquanto que o pré-milenismo dispensacionalista entende o seguinte, sim, vai ser uma tribulação de 7 anos, só que a igreja vai ser arrebatada antes. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro e aqui embaixo o bicho pegando, literalmente. Agora, sobre o arrebatamento, eu percebo aqui, né, que algumas linhas de pensamentos, elas acabam... Convergindo? Exatamente. O que eu ia dizer? Quanto ao arrebatamento, a gente poderia dizer o seguinte, pós-milenismo, amilenismo e o pré-milenismo histórico, em linhas gerais, entende o seguinte, arrebatamento e segunda vinda ocorrem ao mesmo tempo, estão juntos. Somente o pré-milenismo dispensacionalista que entende o seguinte, olha, tem um arrebatamento que ocorre numa primeira fase, igreja sobe, bodas do Cordeiro. Ninguém vê nada, ninguém vê a volta de Cristo, é num piscar de olhos, né? Secreta. E aí... ele se baseou, acho que exatamente nesse versículo, né? Como ser um piscar de olhos. Pode ser. Então, primeira fase secreta, arrebatamento. 7 anos depois... segunda fase, Jesus vem agora com a igreja para estabelecer um reino na terra. Então, essa é a perspectiva de cada linha a respeito do arrebatamento. Ressurreição, o pós-milenismo e o amilenismo pensam a mesma coisa. Nós teremos o quê? Uma ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda. O pré-milenismo histórico entende o seguinte, teremos 2 ressurreições, uma dos crentes, dos salvos no início do milênio e outra dos incrédulos no final do milênio. Já o pré-milenismo dispensacionalista defende pelo menos 3 ressurreições. A primeira, dos crentes na segunda vinda, depois uma de judeus e convertidos na tribulação depois dos 7 anos, depois da grande tribulação, e dos incrédulos no final do milênio. Então, são 3 ressurreições para essa linha de pensamento. E uma outra questão é o julgamento. Como que é a visão do julgamento para cada uma delas? Bom, na verdade, de maneira geral,
todas as linhas de pensamento concordam que o seguinte: todas as pessoas serão julgadas, embora discordem do momento em que acontecerá tal julgamento e da quantidade de julgamentos que irão ocorrer. E aí a gente pode dizer o seguinte: para o pós-milenismo e amilenismo, teremos um julgamento geral, que é o juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. E mais, é bom que fique claro que o juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais, né? Os anjos caídos, ou seja, todos os seres espirituais. O pós-milenismo e o amilenismo também entendem que haverá um único julgamento geral de todas as pessoas. Isso é, um juízo final que vai ocorrer imediatamente após a segunda vinda de Jesus. O pré-milenismo histórico, geralmente, os seus defensores entendem que haverá 2 julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo, onde serão julgados o anticristo e o corpo de Cristo, a igreja, e também aqueles que foram salvos na primeira aliança, lá no Antigo Testamento. E nesse primeiro julgamento, o que vai acontecer? Uma prestação de contas e também a entrega dos galardões, que é um assunto que desperta curiosidade à beça. E o segundo julgamento será, no caso, o juízo final, onde os ímpios e os anjos caídos serão julgados após a última revolta de Satanás, que vai ocorrer no fim do reino milenar e literal de Cristo na Terra, no final do milênio. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista defende a existência de 3 julgamentos. A gente vai observar que esses números batem um pouco com as ressurreições. Primeiro é o julgamento das obras dos salvos. Ou seja, a igreja é arrebatada e vai participar do tribunal de Cristo. Então as obras dos salvos serão julgadas ali. Depois teremos um julgamento dos judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação, que é chamado também de julgamento das nações. E, por último, um julgamento geral dos ímpios após o milênio, que é chamado do grande trono branco. Apesar das divergências, todas as correntes escatológicas concordam que após o juízo final se dará início ao estado eterno. E estado eterno é outro ponto que a gente vai abordar mais à frente. Com os ímpios condenados eternamente ao lago de fogo e os santos reinando com Deus no novo céu e na nova terra. Então, estas são as principais características de cada linha de pensamento escatológico, vista a partir dos principais eventos. E assim, pastor Maurício, um comentário que vale a pena aqui destacar, e aqui eu já caminho para concluir, é quanto uma divergência entre os pré-milenistas e os amilenistas. É sobre o que ocorre entre o capítulo 19 e 20 de Apocalipse. E por que eu estou destacando isso? Porque esse é um ponto de muita discussão, teologicamente falando, entre essas duas linhas de pensamento. O que ocorre entre o 19 e o 20. Como que é essa transição do capítulo 19 para o capítulo 20. Então, para os pré-milenistas, o capítulo 20 nada mais é do que uma progressão, do que uma sequência linear do capítulo 19. Enquanto que os amilenistas entendem que é uma recapitulação, conforme aquela forma de leitura do livro de Apocalipse, que é o paralelismo progressivo, que foi assunto do nosso primeiro episódio. Então, se você não lembra do que nós falamos sobre o paralelismo progressivo, volte lá e assista, porque lá a gente fala do que é. Bom, vamos num primeiro momento responder a seguinte pergunta: o que é a grande tribulação?
A grande tribulação é um período de terrível sofrimento mencionado na Bíblia. E esse período ele vai ocorrer nos momentos finais da história. Mas, além dessa intensificação das tribulações atuais, haverá a presença do anticristo atuando nesse período. E a respeito disso, a gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 21, a Bíblia nos dizendo o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que é um período de grande tribulação, onde o que nós experimentamos hoje, como aflições, tribulações, sofrimentos, isso vai aumentar e muito. Então, a Bíblia é um livro honesto, não tem a intenção de aterrorizar ninguém, mas de revelar o que vai acontecer para que nós estejamos devidamente preparados e para que possamos depositar a nossa confiança em Deus. Praticamente, pastor Maurício, todos os cristãos ou linhas teológicas, elas concordam que haverá a grande tribulação. Embora discordem sobre a sua cronologia, finalidade, mas na atualidade, até então, apenas alguns poucos estudiosos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente, eles adotam uma interpretação preterista, que a gente já abordou aqui, dos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. Esses cristãos que assim pensam, normalmente adotam a linha do pós-milenismo como visão escatológica. Por quê? Eles entendem que a grande tribulação já aconteceu e que está relacionada à perseguição dos cristãos e à destruição de Jerusalém no primeiro século da era cristã pelo Império Romano. Mas, de fato, o entendimento majoritário entre os cristãos é de que a grande tribulação é um evento futuro, que ainda vai acontecer. E, portanto, a grande pergunta do tema é: quando ocorrerá a grande tribulação? A Bíblia não esclarece, não estabelece, ela não tem essa intenção de definir uma data de ocorrência da grande tribulação, mas diz que será nos momentos finais da era presente. Então, a gente até encontra algumas pessoas, alguns estudiosos, teólogos, tentando marcar uma data. Alguns marcaram, na verdade, né? Mas a Bíblia ela não faz isso. Ela não define uma data, ela não estabelece quando isso vai acontecer. Ela diz que vai ocorrer nos momentos finais da atual era. A Bíblia também ainda vai dizer que a grande tribulação é antecedida pelo princípio das dores, que entendemos ser um período que abrange desde o primeiro século até os dias em que efetivamente terá início a grande tribulação. E sobre esse tempo anterior à grande tribulação, esse tempo chamado princípio das dores, que nós podemos comentar algumas coisas também. Primeiramente, eu vou ler o texto de Mateus 24, que é um sermão escatológico do Senhor Jesus, e aonde ali, entre o versículo 1 até o versículo 8, ele esclarece sobre essa questão do princípio das dores. A Bíblia diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão
muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o texto pronunciado pelo Senhor Jesus, ele é muito claro no sentido de identificar, de mostrar que existe um período chamado princípio das dores. E de que esse princípio das dores contém elementos que servirão para introduzir a grande tribulação. E ao olharmos para os elementos que vão caracterizar esse período do princípio das dores, a gente vai ver o seguinte: o que seria? O aparecimento de falsos cristos, que vão enganar muitos. Guerras e rumores de guerra. Levantes de nação contra nação, reino contra reino. Ocorrência de fomes e terremotos em vários lugares. E olha, não é difícil, pastor Maurício, pensarmos que quanto a tudo isso, a gente já percebe a presença. E mais, que tudo isso, na verdade, não somente é presente, como também vem se intensificando. E talvez alguém possa até dizer, mas sempre houveram guerras, sempre houve fome. Sim, é verdade. Mas a intensidade tem aumentado de forma expressiva. E quando nós conectamos a expressão princípio das dores ao início das contrações de uma gravidez, faz muito sentido o Senhor Jesus usar essa expressão e vermos tudo isso se intensificando. A questão da aparição, de muitos falsos cristos é um fato. Muitos falsos cristos se levantaram ao longo da história, a ponto de ser praticamente impossível apresentar uma lista completa deles, Mas alguns nomes nos servem de exemplo. Por exemplo, temos o David Koresh, tem até um documentário na internet sobre ele. Esse camarada, ele se intitulava o Messias, o Cristo. Ele criou uma seita nos Estados Unidos. E aí ele começou a comprar armas e começou a transformar essas armas em armas automáticas, de forma ilegal. E isso levou a ele a ter um problema com as forças de segurança. E aí ele levou os seus seguidores, os adeptos da seita que ele fundou, a entrar num conflito com o FBI. E isso causou a morte de cerca de 80 pessoas, inclusive de crianças. A gente pode citar também o Reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação. Ele ensinava que ele era o Messias e que a segunda vinda de Cristo havia se cumprido nele. Jim Jones, fundador do Templo dos Povos, inicialmente um líder protestante. E depois ele passou a se dizer que ele era a reencarnação de Jesus e de Buda, ao mesmo tempo. E aí ele alegou que estava sofrendo perseguição religiosa e organizou um suicídio coletivo de 918 pessoas, em 1978 isso. Então, de fato, tem aparecido falsos cristos. Sobre guerras e rumores de guerra. Apenas no último século, mais de 8 milhões de pessoas perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Quase 3 vezes mais esse número foram de feridos nessa guerra. Mais de 6 milhões de civis morreram. E aí, 2 décadas depois, vem a Segunda Guerra Mundial, que registrou baixas ainda maiores, com 14 milhões de soldados que perderam suas vidas, juntamente com 34 milhões de civis. E olha que a Segunda Guerra Mundial, na época, ela foi rotulada como a guerra para acabar com todas as guerras. E aí, logo depois, a gente teve conflitos muito graves também, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Depois, mais recentemente, a Guerra do Golfo, que foi uma guerra entre uma coalizão de países contra o Iraque.
seguido pela guerra da Bósnia, Sri Lanka, Ruanda, Congo, Argélia, Eslovênia, Croácia, Chechênia, Senegal, Serra Leoa. Conflitos mais recentes ainda, como no Afeganistão, no Paquistão, Somália, Nigéria, Síria, Cisjordânia, faixa de Gaza, dentre outras. E fora, pastor Maurício, as guerras civis. Venezuela, Sudão, Moçambique e agora, começou há poucas semanas, na Colômbia. A gente está tendo lá um conflito civil terrível. E não só as guerras, porque Jesus também falou que nós teríamos rumores de guerra. E aí a gente percebe países como Coreia do Norte, Irã, que ameaçam em vários momentos aumentar as suas tensões para o nível de guerra. Há um receio, inclusive presente, quanto à possibilidade de guerra entre Estados Unidos e Irã, entre Israel e Irã, Estados Unidos e Coreia do Norte e Coreia do Sul. E veja bem, nós aqui estamos falando das chamadas guerras convencionais. Ficam de fora as chamadas guerras urbanas, por exemplo. Nós temos aí a realidade da guerra do narcotráfico, entre polícia e tráfico, entre as facções, entre as milícias com facções e por aí vai. Que são guerras que também deixam um rastro de destruição e morte. Um outro elemento também, mencionado por Jesus, como um dos elementos que marcam esse período chamado princípio das dores, é a fome. A ONU divulgou que só no ano passado, mais de 155 milhões de pessoas passaram a ter fome todos os dias. Dentre elas, 20 milhões de brasileiros. Sendo que as estimativas mais recentes apontam que o total de pessoas no planeta que passam fome de forma rotineira, não é aquela fominha de vez em quando. Não é sentir fome, né? Não, é a realidade da pessoa. Passam de 700 milhões de pessoas. É muita gente. A fome assola muita gente. A fome assola uma parcela significativa da humanidade. Sobre terremotos, que Jesus também falou, é difícil uma comprovação científica de que, de fato, eles estejam aumentando, uma vez que o monitoramento hoje é muito maior e muito mais eficaz, o que por si só poderia justificar e dar razão para que a gente registrasse mais terremotos hoje em dia. Contudo, para muitos estudiosos e pesquisadores do assunto, existe uma percepção, existe uma impressão que sim, que tem ocorrido um aumento no número de terremotos ao longo dos séculos. Mas quando a gente vai pesquisar dados mais isolados, como por exemplo, quais foram os 5 terremotos mais fortes do mundo? E eu fiz essa pesquisa e achei o seguinte resultado: 3 deles aconteceram no século passado. E 2 deles aconteceram já agora, no século 21. Então, dos 5 terremotos mais violentos do mundo, ocorreram agora. 3 no século passado e 2 agora. E sendo que, para o atual século, ainda faltam 79 anos. Já ocorreram 2 desses 5. Então, o que me dá a impressão, pastor, que de fato a questão dos terremotos tem se agravado também. E quando fala dessa questão de desastres, né, naturais, terremoto e tudo mais, nós precisamos nos atentar para Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então não é somente as pessoas, toda a criação geme como em dores de parto. E vamos lembrar a referência. Muito bem lembrado esse versículo. Você estava falando e veio justamente esse versículo, né, na minha mente, baseado inclusive em uma mensagem que eu pregava recentemente, quando o Senhor restaurará todas as coisas, Sim, né? Todas então as coisas.
toda a criação geme, a criação sofre. A natureza sofre, os animais sofrem, a terra sofre, o ser humano sofre, tudo sofre. O sofrimento ele está alojado na nossa terra, na vida de todos, infelizmente, né? Então o Senhor restaurará todas as coisas, novos céus e nova terra, até para também, eu creio, até para a natureza também, para tudo. Assim, isso me fez lembrando de pregação, isso me fez também lembrar uma pregação minha, que é baseada em Gênesis 3, a tragédia das tragédias, né? E a gente vê que o pecado, a abrangência das consequências do pecado vão muito além do que às vezes a gente imagina, né? Do que a gente tem no senso comum. E a gente vê que o pecado ele conseguiu afetar a natureza, né? O funcionamento do planeta e tudo mais. Então, realmente está tudo muito conectado, né? A natureza geme, né? Geme. Tudo. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão de que a natureza, que toda a criação, né, ela geme como em dores de parto, vamos lembrar, né, que a referência do princípio das dores aqui tem a ver com as primeiras contrações de uma mulher grávida. Porque, como o senhor colocou, à medida que vai se aproximando o parto, as dores elas ficam mais intensas e mais frequentes. O espaçamento entre as contrações vai diminuindo, na verdade. Ou seja, é um sinal de que o parto se aproxima, mas ainda não é a hora exata do parto, né? E o que dizer, pastor, quando a gente olha para o texto paralelo a Mateus 24, que está lá, no caso, em Lucas 21, no versículo 11, e a gente lê o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E aí eu quero chamar a atenção para a palavra epidemia. Então eu pergunto, e essa atual pandemia, que é uma epidemia de escala global? Eu vou até evitar aqui falar o nome do vírus, essa coisa toda, para a gente não ter o alcance do vídeo limitado na plataforma do YouTube, né? Que eles estão limitando. Mas a grande verdade é que nós estamos diante de uma situação de muitas perdas de vida. É muita gente lutada, né? Muita gente sendo tragada pela morte. Só no Brasil, conforme dados do final de semana, o total de óbitos acumulado ultrapassou os 422 mil, com uma média móvel de 2.092 mortes por dia. Isso seria equivalente a dizer que nós estamos, em média, tendo 12 quedas de aviões comerciais por dia no Brasil, sem nenhum sobrevivente. E às vezes a gente vê uma comoção muito grande, né, quando um avião cai e morre lá 100 e tantas pessoas, e é para comover mesmo. Só que a gente está tendo um número de mortes por dia que equivale a 12 quedas de avião por dia. Então é um número assim muito expressivo. E aí eu deixo uma pergunta: seria isso uma forte sinalização de que nós estamos enfrentando, já estamos dentro desse período chamado o princípio das dores? Na minha opinião, é possível que sim. O que o senhor acha, pastor? Sem dúvida, eu acredito que é o princípio, né, como já foi dito, que isso, a gente acredita pela palavra que isso vai de fato piorar. Tem muitos textos que falam sobre fim dos tempos, né? Falou de epidemia, guerras, fome, mas tem uma evidência aqui em Daniel capítulo 12, que diz que cada um vai correr de uma parte para a outra. Isso, correr de uma parte para a outra, dá sentido de desespero. Verdade. Né? Desespero, as pessoas estarão desesperadas. Desorientadas. E a ciência se multiplicará. Para mim, essa parte da ciência se multiplicará é uma coisa fantástica, porque nunca se evoluiu tanto o conhecimento. Hoje as pessoas, para elas poderem obter algum tipo de conhecimento,
conhecimento, basta ir numa plataforma ali, digitar, né, ou dar um Google, né, como a gente costuma dizer, digitar, e ela vai ter ali uma informação a respeito de algum vídeo. Esse assunto mesmo que a gente está tendo aqui, há anos atrás, a pessoa precisaria ir em uma biblioteca, Sim, daria bastante sentar, trabalho. conversar com o professor, Verdade. ou pagar uma faculdade ou algo desse tipo. Então, assim, o conhecimento tem se multiplicado, conhecimento bom e ruim também, tem um lado ruim também desse conhecimento se multiplicando. A ciência, né, esse conhecimento tem se multiplicado, a gente vê a tecnologia, a robótica, onde a robótica chegou, são coisas absurdas, né? Robôs andando, fazendo tarefas domésticas, coisas simplesmente absurdas. E a Bíblia falou que isto iria de fato acontecer. Sim. E a gente tem visto isso com o avanço tecnológico, a internet. Hoje a gente está falando aqui, mas está falando para algumas pessoas hoje, mas é um vídeo que pode chegar no Japão, que pode chegar em outros lugares. Qualquer lugar do mundo. Ou seja, Jesus falou, né, que haverá o fim, até que o evangelho do reino, não é qualquer evangelho, o evangelho do reino seja pregado em todo lugar, mas isso é uma questão de pouco tempo. Sim. Tem muitos lugares que Jesus ainda não é conhecido, que a palavra, o evangelho do reino não foi pregado, mas isso é uma questão de pouco tempo, porque Sim. com esse avanço tecnológico, com esse avanço da internet, isso é uma questão de pouco tempo. Verdade, verdade. E interessante, alguns estudiosos entendem que nos últimos 100 anos se produziu mais conhecimento do que todo o restante da história da humanidade. Então, a multiplicação da ciência e do conhecimento, de fato, é algo assim absurdo, né? Eu fico imaginando o que os nossos, se Jesus nos voltar antes, o que os nossos filhos vão ver, né, em termos de invenções, né, e progressão da ciência. É realmente fato absurdo, né? Demais. E assim, a gente está falando de coisa de 20 anos para cá. Né, de 30 anos para cá, a gente não está falando... Então, tudo bem, há 30 anos atrás já existia invenções, coisas absurdas, mas de 30 anos para cá, principalmente com o avanço da internet, a coisa está muito mais além, Sim, né? sim. Muito mais além. Foi, assim, para mim isso é uma comprovação muito grande do fim dos tempos, né? Do princípio das dores. Agora, antes de eu acredito que a gente já vai entrar aqui nas linhas, né, de pensamentos tribulacionistas, né, os pré-tribulacionistas, enfim. Só que o Tiago comentou uma coisa aqui no chat, eu acho que vale a pena ressaltar. Ele diz, esse confronto atual em Jerusalém, né, ele está perguntando, tem alguma coisa a ver, né, tem alguma relação com o princípio das dores? Com o princípio das dores, com certeza, sim. É porque as pessoas têm sempre uma linha de pensamento que aponta muito para Israel, que acredita que Israel eu acho que está as respostas para muitas coisas no que diz respeito ao fim dos tempos e à volta de Jesus. Acredito que seja talvez até por isso que ele está perguntando que esse confronto atual entre palestinos e israelenses tem alguma coisa a ver. Na verdade, isso já acontece há muito tempo. Sim, sim. Mas a pergunta do Tiago é muito boa, porque minimamente esse confronto está inserido dentro do contexto de guerras e rumores de guerras, porque lá acontecem as duas coisas, tanto guerra como rumores de guerra. Mas a depender da linha de pensamento escatológica, vai dar mais ênfase ainda ao conflito que acontece ali no Oriente Médio, né, envolvendo Israel e os demais países. Então, sim, minimamente ou até de forma mais relevante, essa questão de Israel está inserido no contexto, sim. Né? Agora, eu gostaria de falar ainda a respeito de questões mais humanas, né, de sentimentos. Porque, assim, em Mateus capítulo 24, no discurso, no sermão escatológico de Jesus, ele nos dá ali sinalizações de eventos, né, que vai acontecer, né, guerras, rumores de guerra, fome, isso tudo a gente está percebendo que ocorre e tem se intensificado, na verdade. Mas o apóstolo Paulo também nos chama atenção para essa questão sob um outro prisma. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim:
saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, em outras versões, tempos trabalhosos, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. E aí, ao ler um texto como esse e olhar para a realidade da humanidade, é muito atual, uau. É muito atual. É muito atual. E aí, a nossa percepção de proximidade do tempo do fim fica aumentada. A gente chega à conclusão, está acontecendo tudo isso aí. A realidade do texto parece se aproximar de nós a cada dia, porque a cada dia a gente vê esse tipo de comportamento. Não é verdade, pastor? Exatamente, e a gente vê quanto a palavra é tão atual, né? Tão atual. Aqui realmente você vê cada coisa, cada palavra dita e tem tudo a ver com a nossa realidade, né? E essa questão do amor se esfriar, o próprio Senhor ele diz isso, né? Que no fim dos tempos o amor iria se esfriar, os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, eles só se amam, mas isso já acontece há muito tempo, mas a gente está falando de uma grande escala. Sim. Quando a Bíblia ela aponta para uma grande tribulação, significa que houve também e existem tribulações, né? Isso. Tribulações, ou seja, problemas, danos, dificuldades, tudo de ruim que às vezes acontece. Então, princípio das dores, porque haverá uma dor maior. Então, tudo isso que foi lido agora já existe, só que a gente vê em grande escala. As contrações estão aumentando. Estão aumentando. Então, meus queridos, mas se até aqui a gente falou um pouco mais, né, do princípio das dores, vamos falar um pouco mais sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação, a discussão cronológica no que se diz respeito à relação com o arrebatamento da igreja, muita discussão foi e é desenvolvida em torno disso. E muito disso, como ocorre com a escatologia de modo geral, se dá em razão de dificuldade de interpretação de alguns textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim dos tempos. E assim, muitos cristãos vêm assumindo posicionamentos diferentes. E sobre estes posicionamentos, nós podemos destacar os seguintes: o pré-tribulacionismo, tribulacionismo, que é a linha que defende o quê? Que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Ou seja, nesse caso, a igreja não passa pela grande tribulação. Ela é retirada antes da tribulação efetivamente começar. Ou seja, cesariana. Exatamente. Antes de começar a sentir a dor, a gente vai lá e tira, né? E tem a outra linha, que é o pós-tribulacionismo. Essa já defende que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda presente na terra. Então, essa é a visão que defende que, sim, a igreja vai lidar e passar a enfrentar a grande tribulação. E tem uma terceira linha ainda, que é o mid-tribulacionismo, que é o pensamento, o conjunto de ideias que vai defender que a grande tribulação
vai começar antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Essa linha representa atualmente a minoria entre os cristãos. Sobre a natureza da grande tribulação, e aqui eu vou tratar somente do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, uma vez que o MID, né, não é uma ideia tão difundida e nem tão aceita mais. O que ocorre? Para os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, se entende que a grande tribulação vai ocorrer com o motivo que Deus vai castigar o mundo ímpio, e para essa linha de pensamento, a grande tribulação vai ser o quê? Vai ser um derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente, sobre o mundo ímpio. Nesse período também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel, que é uma crença dessa linha de pensamento que tem um tratamento em separado. Contudo, já para os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, se entende que a grande tribulação é um período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, vai perseguir de forma feroz a igreja. Essa posição, ela entende que a igreja tem sofrido perseguições em toda a história. Porém, no período final, que vai anteceder a volta de Jesus, a volta de Cristo, tais perseguições, elas vão se intensificar. E é aí, nesse cenário, que Cristo volta, em glória, em poder, para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Essa interpretação acredita que Deus vai castigar o mundo derramando a sua ira sobre os incrédulos. O que isso quer dizer, segundo essa linha? Que se de fato a igreja passará pela grande tribulação, é preciso atentar que o alvo da grande tribulação não é a igreja. A igreja não é o alvo da ira de Deus. Sendo essa linha correta, se tem em mente então de que a igreja não será tirada da grande tribulação, e sim, ela será perseguida. Contudo, não será alvo da ira de Deus. Ou seja, a igreja passará pela grande tribulação, mas que essa grande tribulação será, para a igreja, será a perseguição do mal ao povo de Deus. Agora, que vai ser a perseguição do dragão, do anticristo ao povo de Deus. Mas não são os flagelos de Deus sobre o mundo. Essa linha defende que Deus tira a igreja antes do que os flagelos sejam derramados, que são as taças da ira. E uma figura disso é exatamente quando o povo judeu saiu do Egito, lá no Êxodo. Ali no Egito, eles foram perseguidos, mas a ira de Deus não caiu sobre os perseguidos. A ira de Deus caiu sobre os egípcios, sobre os perseguidores. E isso encontra harmonia com Êxodo capítulo 8, capítulo 9, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que é o quê? O livramento será da ira e não da grande tribulação, da perseguição. E o apóstolo Paulo, ele também escreveu que a grande tribulação seria um período de grande apostasia. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 3, nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da
perdição. E o que seria essa apostasia? Falando de maneira objetiva, é o abandono da fé de forma consciente. É o abandono da fé de forma decidida, de forma proposital. O comportamento do apóstata se caracteriza pelo quê? Por uma rejeição definitiva e deliberada da verdade da palavra de Deus. E aí a gente pode citar mais um texto, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras que têm cauterizado a própria consciência. E aí nós precisamos entender que a apostasia é muito diferente de um esfriamento ou de uma crise de fé, que também são questões sérias, mas a apostasia é gravíssima. Não é verdade, pastor? Exatamente. Eu não quero que você saia aí da sua linha de raciocínio, mas eu percebo que, né, segundo a gente fala também, baseado em filmes, em coisas que a gente lê, coisas que a gente acaba analisando, a gente percebe que no passado as pessoas elas tinham ali as suas vidas, mas elas tinham mais fé. Algumas não tinham aquela fé no Deus Todo-Poderoso, né? Paulo chega em um determinado lugar e diz, tá vendo esse Deus aqui que vocês servem, essa imagem aqui? Esse é o Deus, criador dos céus e da terra, esse lugar, esse altar, esse lugar aqui. Enfim, ele sinaliza para aquele povo que eles estavam adorando a um Deus desconhecido, né? Disse o apóstolo Paulo, esse Deus, ao Deus desconhecido. Eles não conheciam esse Deus, mas as pessoas adoravam. Hoje em dia, parece que a coisa tem mudado, né? Elas têm dado colocado mais fé na ciência, porque a ciência de fato tem se multiplicado, e para alguns a ciência tem ganhado mais poder e mais evidência do que propriamente a Bíblia. A Bíblia hoje, a palavra de Deus, tem se tornado algo antiquado, tem se tornado, para muitos, melhor dizendo, sim, algo que é falho, errôneo, e a gente sabe que isso tem dado vazão ao ateísmo, que tem, sim, crescido muito. A gente está falando aqui, de repente, de uma Europa que há séculos, de repente, passado, era um berço de avivamento, era um lugar onde cristãos viviam para Deus, buscavam a Deus, e hoje você não consegue sequer ver uma igreja, você vê uma frieza espiritual, e onde as pessoas acabaram dando lugar para a riqueza, dando lugar no seu coração para outras coisas e se esqueceram completamente da fé. E isso tem crescido muito, né? Na minha opinião, eu acredito que esse texto acaba se enquadrando exatamente com tudo aquilo que eu tenho dito, com tudo aquilo que eu tenho falado. Sim. Apostatar da fé, de fato, é isso. É abandonar, de fato, a fé. Trocar a fé por outras coisas, por outras situações. E eu percebo também no meio religioso, né, esse texto diz, né, que alguns se apostatarão da fé e darão ouvidos a doutrinas, a ensinamentos. Exatamente. Né? Então a gente vê isso também acontecer, sim, aonde pessoas anteriormente falavam de Deus, amavam a Deus, e hoje só sabem detonar, só sabem criticar, só sabem falar mal, ou seja, remam contra a igreja. A questão não é você usar o espírito profético para profetizar e denunciar o que está de errado na igreja. Eu não sou contra isso, eu sou a favor disso. Só que a gente percebe as pessoas, de fato, indo para um outro lado e se afastando completamente do evangelho simples de Cristo. É verdade, verdade. E o senhor mencionou algo que me fez lembrar o seguinte, a gente tem hoje no seio da igreja, né, algumas teologias que são muito complicadas. Veja, por exemplo, a teologia do coaching, que acaba, na verdade, puxando a pessoa para uma autoconfiança, né, para ter uma fé em si mesmo, para que isso de alguma forma não venha afetar a nossa fé, né?
E interessante que tudo isso que a gente está falando, o apóstolo Pedro também, ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo seria marcado por pessoas descrentes, que zombavam da palavra de Deus, que duvidavam que Jesus vai voltar. Esse tipo de comportamento sempre existiu? Sim, mas é outra questão que tem se intensificado também nesse período final. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3, indo até o 4, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, existem pessoas que duvidam, que zombam de tudo isso. E a pergunta é, pastor, temos algum quadro de apostasia nesses tempos? Sim, infelizmente sim. O senhor citou um exemplo, Europa. Hoje na Europa, nós temos uma realidade chamada sociedade pós-cristã. E que, conforme pesquisas, é um fenômeno que se dá por uma ligação muito estreita e clara entre uma falta de fé e a perda do senso do dever de construir uma herança cristã. Segundo um estudo sobre o assunto, grande parte dos europeus, eles com o tempo, eles pararam de ir à igreja. Eles pararam de levar a Bíblia a sério. Então, estamos diante de um quadro de apostasia que atinge toda uma geração e que afeta um continente com uma forte ligação histórica com o cristianismo, com o desenvolvimento do cristianismo. Então, os sinais apontados pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro podem estar neste tempo diante dos nossos olhos como nunca estiveram. E uma questão que nós precisamos ter muito cuidado é que a heresia é uma grande patrocinadora de apostasia. Eu costumo dizer que a heresia, ela pavimenta o caminho da apostasia. A heresia facilita a penetração da apostasia. E é por conta disso que a sã doutrina, ela precisa ser cultivada e valorizada nas nossas igrejas e nas nossas famílias. Nós, como pais, nós não podemos, por exemplo, delegar a responsabilidade de deixar uma herança cristã para os nossos filhos somente à igreja. A igreja é um excelente instrumento para nos ajudar nisso. Mas nós precisamos viver cristianismo também dentro de casa. E hoje tem sido desafiador, porque o que a gente mais ouve? Vocês são fundamentalistas. Sim. Vocês não entendem que a sociedade ela tem crescido, ela tem evoluído. E por causa de argumentos como estes, tem dado lugar a certas ideologias completamente contra a palavra de Deus. E, de fato, nós que vivemos numa sociedade onde a gente tem que compactuar e às vezes aceitar, entre aspas, muitas coisas. Conviver, né? Conviver exatamente com muitas coisas. A gente acaba tendo que ficar em silêncio, nós não podemos nos manifestar. Como assim? E quando existe uma manifestação daquilo que acreditamos ou pensamos, existe mais como que uma opressão, ou nós somos opressores por pensarmos assim. Então a gente já vive uma guerra também ideológica, que é uma coisa muito séria. Sim. E as pessoas estão achando, não, isso aí é coisa de político, isso é coisa isso política, isso vai passar. É muito mais além. A guerra ideológica é uma coisa muito séria. Porque existem ideias que ferem completamente a palavra. Quer ver uma coisa? Existem palavras, muitos não sabem, que querem arrancar, tirar da Bíblia. Tirar da Bíblia. Querem tirar. Porque caracteriza como um preconceito,
né? Então não pode isso ter na Bíblia, que absurdo. Então o que é isso? E aí vai dando vazão a justamente a apostasia. Exatamente. E isso vai crescendo. Em países assim, começaram desse jeito, desta forma. No Brasil, nós temos sido um pouco mais resistentes. E isso tem sido uma guerra muito séria, ainda mais nos dias de hoje, com a questão das redes sociais, as pessoas vivem em pé de guerra. Eu acho que nós devemos nos posicionar e nos manter na nossa posição, naquilo que acreditamos. Mas também não devemos ficar em guerra, em brigas, sabe? Eu acho que isso não leva a nada. Mas países, né, como lá na Europa, começaram assim. Sim. Foi a política ganhando espaço, Aí tem pessoas que dizem que política é coisa do diabo. Deram a política para o diabo, e o diabo fez e faz o que está fazendo até os dias de hoje. Então, votações, situações foram entrando em votação, foram sendo aceitas, leis que tiram a palavra do Senhor do centro, a vontade, a verdade do centro. Então, isso foi dando lugar à frieza e, na minha opinião, essa apostasia que tem acontecido. Sim, e essa questão da nossa resistência, né, insisto, ela precisa ser pautada na sã doutrina. A sã doutrina, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser valorizada de forma muito vigorosa, de forma muito consistente. Começando no nosso lar. Começando no nosso lar. Você estava falando. Começando no nosso lar. E até esse direito querem tirar da gente, né? Exatamente. A vivência do Evangelho precisa ser principalmente na nossa casa, né? A gente não pode terceirizar a vivência do Evangelho para um templo. Dessa forma, de fato, vai ficar complicado. Bom, um outro elemento da grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história, né? Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, e também no capítulo 4, versículo 3, isso fica muito claro. Mas na grande tribulação haverá um anticristo escatológico, que é o anticristo final, que é o pior de todos eles. É sobre esse que a Bíblia chama de homem do pecado, chama de filho da perdição, o abominável da desolação. E sobre o anticristo é que nós vamos falar no próximo episódio, mas ainda sobre a grande tribulação, ao se estudar escatologia, uma expressão que nos deparamos constantemente com ela é a chamada profecia de dupla referência. E o que significa isso? São profecias que encontram seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus, em seu sermão escatológico, ele falou sobre a destruição de Jerusalém que se cumpriu no ano 70. Mas, ao mesmo tempo, ele ali também está falando da grande tribulação. Isso significa que a destruição de Jerusalém foi uma tipificação da grande tribulação. E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas que acreditam e defendem que a grande tribulação ela já ocorreu quando da destruição de Jerusalém, elas não entendem que o texto de Mateus 24 é um texto de dupla referência, que é uma profecia que tem um cumprimento em situações diferentes, apesar de cumprimentos plenos. Então, é importante a gente ter essa noção também. E sem falar que, imagine, a grande tribulação foi apenas para o povo que estava em Jerusalém, não é para toda a humanidade. Pois é. Né? Jesus não morreu por todos, foi só para aquela época, aquela situação, enfim, eu também não acredito nisso não. Tem algumas perguntas aqui, algumas coisas interessantes que o irmão colocou. Sim. Né? Ele diz aqui que a Bíblia, deixa eu ver, sobre o arrebatamento, peguei Sim. aqui, achei. Ou seja, a Bíblia fala, né, que essa questão dos pré-tribulacionistas, eles acreditam né, que nós não viveremos
a grande tribulação, o cristão não viverá. Mas para isso acontecer, é necessário que haja um arrebatamento. Isso, exatamente. E aponta também para um arrebatamento secreto, foi onde, né, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não faz menção sobre isso, mas a Bíblia diz que seria como um relâmpago, como um piscar de olhos. E muitos acabam, principalmente desse segmento, acabam traduzindo isso, acabam entendendo isso como se fosse algo de fato literal, né? Como um piscar de olhos, exatamente, é uma coisa rápida e breve. Então, haverá sim um arrebatamento, não estou dizendo, estou falando segundo essa linha de pensamento. Sim. Haverá sim um arrebatamento antes da grande tribulação e um arrebatamento secreto, segundo esta linha, né, de pensamento. Por isso, né, o irmão aqui que perguntou, acho que foi até o Tiago, né, Tiago, por isso eles acreditam sim nesse arrebatamento secreto, nesse arrebatamento que acontecerá antes da grande tribulação. Pegando um gancho até na questão que o Tiago perguntou e da resposta que o senhor deu, essa interpretação, né, de que será como um relâmpago, né, e tal, e por isso que vai ser algo secreto. Na verdade, tem algumas defesas, né, em relação a essa menção do relâmpago e tal, que na verdade é algo que vai pegar muita gente de surpresa, né? Porque quantas vezes a gente se assusta, né? Dá aquele relâmpago e a gente se assusta, ou seja, é algo inesperado muitas vezes, né? Então, é muito nesse sentido também. Mas bem, para a gente concluir, eu quero destacar e recapitular alguns pontos de forma mais objetiva, né? Então, gente, o que é a grande tribulação? É um tempo de muito sofrimento no mundo, com uma forte atuação do anticristo na terra, exercendo domínio político, militar, econômico e religioso. Será um período em que haverá guerras, pragas e perseguição. E quanto a isso, todas as linhas concordam que vai ser dessa forma. A diferença está na cronologia, no propósito e por aí vai. Mas que vai ser um tempo de muito sofrimento e que o anticristo vai estar atuando na terra, todas elas concordam. Então a grande tribulação vai ser um período onde o anticristo já estará em atuação. Ele vai atuar, ele vai estar atuando. Isso aí. Como até a solução, na verdade, né? Como ele vai se apresentar dessa forma, né? A solução do problema, da grande tribulação. Acordo de paz, aquela coisa toda. Um outro ponto que é importante a gente reforçar aqui nesse final, que existem interpretações diferentes sobre a grande tribulação entre os cristãos, principalmente a respeito da duração da grande tribulação, porque alguns acreditam que a grande tribulação vai durar 3 anos e meio, outros acreditam que vai durar 7 anos, ou outra linha entende que é um número indefinido de anos. Mas que por amor aos filhos, Deus irá abreviar o tempo da tribulação. Uma outra questão também que acaba surgindo é se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Logo também, se a igreja passa ou não pela grande tribulação. E mais um ponto em relação a quando vai acontecer a grande tribulação. Como eu disse no início, a Bíblia não define data, ano ou século. A Bíblia só diz que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. E um último ponto que eu queria destacar, e aqui eu concluo, como a grande tribulação termina? Com a vinda gloriosa e triunfante do Senhor Jesus, quando Ele então vai derrotar o anticristo. Bom, estamos aí concluindo mais um antídoto. Que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos aos estudos. É aquilo que nós sempre temos dito aqui, das diferenças que existem entre estudar a palavra e apenas ler a palavra ou meditar na palavra. Estude, vamos ficar firmes nesse propósito nosso e eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo antídoto, se Deus quiser. Um forte abraço.